Nós queremos saudar a todos aqueles que estão nos ouvindo, tanto presencialmente e naturalmente dentro da condição que estamos fazendo, de trazer este estudo assim, como que ao vivo e também lançado na internet. Que todos aqueles que estão nos acompanhando sejam abençoados e expressamos a explicação que estamos agora numa segunda lição esta que faz parte deste trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022, apresentando um estudo novo que é do livro de Isaías, ou profeta Isaías, ou analisando as mensagens deste profeta Isaías. Naturalmente, nosso estudo para a Escola Bíblica Dominical é para as classes de jovens e adultos. E, conforme temos anunciado e prosseguimos, estamos na lição de número 2, cujo título é A Salvação do Remanescente. Aqueles que nos acompanham pela internet podem estar também acompanhando com a sua Bíblia ao lado para alguma leitura, ou simplesmente depois postar este vídeo sendo gravado e depois colocado ou permanecido, guardado no YouTube e outros canais de comunicação. Poderemos estar, ou você poderá estar, aquele que nos ouve, que nos acompanha, está voltando ao estudo para ver algum detalhe e acompanhar alguma explicação em repetição. Então, lição 2, a salvação do remanescente. E temos o nosso texto áureo para esta lição, que diz para nós: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ou de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Isaías capítulo 6, o verso 13. Dentro desta lição 2, a salvação do remanescente, queremos já trazer a explicação dentro do próprio texto áureo, que se fala de um pequeno número do povo é que é salvo. Em todas as gerações, sim, em todos os séculos, o que temos é que o número de salvos sempre é pequeno, mas a salvação é garantida para todos aqueles que estão dentro do propósito de Deus, seguindo os seus princípios ou na obediência a Ele. Chegaram a perguntar a Jesus se são muitos os que se salvam, e Jesus falou sobre a porta estreita, o caminho apertado, e poucos são os que dão com o caminho da salvação, com a porta da salvação, enquanto que a perdição é uma porta larga, sim, é um caminho espaçoso. Então, remanescente não é um final de gente no término deste mundo, não, é de geração em geração. Deus envia a sua palavra e são poucos os que se salvam, somente um remanescente, um que permanece fiel a Deus dentro das provações da sua própria época. Lembremos do dilúvio, sim, no caso de Noé, somente 8 almas se salvaram e aquela geração toda pereceu nas águas do juízo que Deus trouxe à face da terra naquele tempo. E se for olhar para o povo de Israel no passado, 12 tribos, mas
muitas tribos desapareceram e ficou tão somente Judá. E mesmo assim, essa tribo depois, modelo do tempo de Jesus, não eram todos que foram salvos. Temos os que seguiam a Jesus, discípulos do Nazareno, que era como uma seita à parte, em desprezo da maioria dos judeus e da classe religiosa, sim, os levitas, que de fato conheceram a verdade em Cristo Jesus. Tanto que no ano 70 há o juízo da destruição de Jerusalém e também do templo e do povo, enquanto que os que eram seguidores do Nazareno passaram a ser chamados de cristãos. E sigamos na nossa lição. Nós temos para as classes a proposta dos versos 1 a 8 do capítulo 2, para ser a leitura bíblica em classe, quando na ministração das nossas aulas. O nosso esboço dessa lição 2, a salvação do remanescente, nós temos 3 subtítulos. O primeiro com o título ou com o dizer: visão da glória e salvação vindoura. Observe que estaremos passando rapidamente pelos capítulos 2, 3 e 4, falando a salvação do remanescente. Já no subtítulo 2, parábola da vinha, o capítulo 5. E por último, o terceiro, apenas o remanescente será salvo, trazendo então o capítulo 6 para nós. E encerramos assim este esboço numa conclusão. Mas, indo já para uma introdução, atentando que estamos estudando o livro de Isaías, um livro longo, são numerados ali 66 capítulos. Nós não estaremos estudando capítulo por capítulo, vamos estar levando por temas, ainda que possa estar envolvido nisso ou nesse tema, um capítulo ou vários capítulos, como no caso presente, estaremos passando por 5 capítulos, e esses capítulos, dentro desta mensagem, é o título: a salvação do remanescente. Haverá uma salvação, Deus garante, mas somente os que permanecerem fiéis até o fim, e que sempre é um pouco de gente. Mas no texto que temos, introdução, podemos estar lendo o que aí está, tirado isso do nosso material de classe. As circunstâncias em que o profeta se encontrava eram desoladoras, em razão da persistência do povo no pecado. E nos capítulos que ora estudaremos, vamos considerar como esse quadro é retratado. Contudo, veremos também que o propósito glorioso de Deus permanecerá firme. Haverá abundante salvação e redenção para os povos, mas não sem que antes o seu próprio povo fosse feito participante dessa salvação, sendo primeiramente quebrantado e purificado, e então trazido de volta para Deus, ainda que na representação de um pequeno remanescente, ou um resíduo de povo, sim, uns poucos fiéis de geração em geração. Atentemos bem para isso. Deus está querendo salvar, vai salvar grandemente, e o propósito é salvação de todos os povos, ou no dizer bíblico, povos, nações, tribos e línguas. Sim, vai atingir a todos, não somente a nação de Israel, mas Deus está operando
este povo como numa figura de uma nação que é dele, e apesar de ser dele e Deus estar querendo aperfeiçoá-los, conduzi-los como um pai para o caminho da vida, eles insistem em serem rebeldes. Sim, são de dura cerviz e andando errado, mas Deus faz neles uma obra, ainda que muitos não venham ao caminho proposto por Deus, haverá salvação de geração em geração. E assim vamos estar estudando os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6, nesse título, a salvação do remanescente. Continuando e passando já ao primeiro subtítulo, observando nosso esboço, visão da glória e salvação vindoura, vamos passar pelos capítulos 2, 3 e 4 inicialmente. Aqui sim, no capítulo 2, verso 1 a 7, fazemos a nossa leitura bíblica, que vai servir para esse subtítulo. O texto podemos conferir ou acompanhar nas Escrituras, diz para nós assim, capítulo 2 de Isaías, verso 1: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, Deus, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Uma pausa nessa leitura bíblica. Observe que até aqui é Deus anunciando uma salvação que vai atingir todos os povos, não somente uma descendência carnal de Abraão, Isaque e Jacó, mas todas as nações. E é o que vemos hoje, o cristianismo espalhado pelo mundo inteiro, cumprindo outras muitas profecias ou mensagens de muitos outros profetas. Mas agora uma alteração para o momento. Ainda não era tempo, porque o povo estava despreparado, e Deus ia mostrar naquele povo Israel, um povo modelo, figura, que eles precisavam conhecer o quanto Deus era poderoso para salvar, mas também para punir aqueles que quisessem andar em rebeldia contra ele. Assim vem o verso 6 e 7. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Aí
esses dois versos colocam que Deus tem um plano grandioso de salvação para atingir todas as nações, e tem um povo modelo no momento, povo figura, que está em grande rebeldia. E Deus quer mostrar por este povo, a todos os povos, que Ele é poderoso para salvar. E a condição é andar nos seus caminhos. E quem não andar, na verdade, será repreendido e não será participante dessa grande salvação, que sim, vai chegar a todas as nações. Então, em próprio Israel, aquele povo do passado, Deus opera todas as formas, grandiosamente em benefício, e depois, quando erram, fortemente em castigo, mostrando a aprovação e a reprovação, modelo para todos os povos e todos aqueles que invocarem o seu nome, ou lhe forem obedientes, ou muitas outras formas de falar, de andar nos caminhos, no propósito de um Deus que quer o nosso bem. Sim, haverá salvação, e depois colocado de forma mais clara, vida eterna com Ele nos lugares celestiais. Havendo necessidade desse povo ser aperfeiçoado, esse povo ser justificado, ser resgatado, ser expiado, mas Deus faria tudo isso para que o povo alcançasse uma perfeição. Ou como numas cartas dos discípulos apóstolos de Jesus está escrito: serem irrepreensíveis diante de Deus. Agora, trazendo para o tempo atual, cristianismo em todo o mundo, mas continua a mensagem de que vai ser salvo não todos os que se chamam cristãos ou que se entendem cristãos, mas aqueles que estiverem nas Escrituras, porque a palavra é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí é salvação. Agora, tendo o título de cristãos andando errado, o modelo está aqui, nesse povo de Israel, que vai ser corrigido duramente, e somente os que sobrarem, mantendo fidelidade, aqui chamados de remanescentes, é que serão salvos. E segue este assunto de geração em geração. Assim, nesse primeiro subtítulo, visão da glória e salvação vindoura, que já temos lido e colocado observações, no primeiro parágrafo podemos estar considerando esta segunda visão, sendo que o capítulo 1 foi a primeira. Esta segunda visão, registrada por Isaías, começa com uma revelação do estado futuro de Jerusalém e Judá, isto é, do povo de Deus, quando a glória do reino dos céus seria tão manifesta e abundante que atrairia todas as nações até a casa do Senhor Deus, até Sião, até Jerusalém, e no passado no santuário que ali existia. Continuemos a leitura. A visão, porém, é para os últimos dias, uma referência à plenitude dos tempos, quando Cristo veio a este mundo para restaurar e edificar a sua igreja e estabelecer o seu reino com poder, primeiro entre os judeus e depois entre as nações, às quais o evangelho desde então tem sido levado. Assim, o Senhor estaria julgando e repreendendo a muitos povos e reconciliando os povos com Deus e uns com os outros, ensinando-os a paz. Então, aí está. Se aquela mensagem de Isaías é próximo de 700 anos antes de Cristo, é correta esta palavra que nos últimos tempos, e nós temos o esclarecimento que quando Jesus Cristo nasceu, ou seja, o Filho de Deus se fez carne e habitou em nós, para que pudesse aqui nos ensinar, falando face a face, e se dar em preço de redenção da nossa alma. Sim,
ali com Jesus chegando no seu ministério, é considerado a plenitude dos tempos. É quando então, depois sai o Evangelho para todo mundo, conforme a ordem de Jesus: ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra, começando, aí sempre esse cuidado de Deus, por Jerusalém ou pelos judeus, depois Judéia, Samaria, confins da terra. E considerem bem esse ponto nos textos bíblicos aqui apontados, como Lucas 24, versos 46 e 47, Jesus dando a ordem, falando aos seus discípulos, e a leitura diz: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E a palavra que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17 a 19 são os versos. Considere esta palavra: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí está essa expressão tão linda, mas observemos que em todas as épocas, na época de Jesus, depois na época de Paulo, muitos no mundo já estavam recebendo o Evangelho, já eram salvos. No tempo de Jesus nós vemos os gregos procurando por Jesus, sim, outros mais de outros povos perguntando sobre Jesus e vindo a Ele para ouvir a mensagem de salvação. E depois saindo com Paulo e os outros apóstolos e os outros cristãos fiéis, levando a mensagem para todo mundo, ao ponto de se dizer que por todos os lugares daquela época já se falava de um rei chamado Jesus e de um povo que o servia. Entretanto, sempre pelas cartas percebemos, nem todos os que aceitaram permaneciam fiéis, havia interesses particulares, transformando a obra de Deus num propósito particular. Esses rejeitados, mas os que permaneciam fiéis ao propósito inicial da pregação do Evangelho eram salvos. E isso continua de geração em geração. Não vamos nos surpreender então no entendimento claro de que na multidão de cristãos que existe hoje no mundo, por todas as nações, umas com maior quantidade, outros em menor quantidade, entretanto, Deus conhece os que são seus, ou seja, há um grupo de fato fiel e que geralmente é um resíduo, é um pouco, é um remanescente, conforme a expressão aqui usada. Continuando indo à frente, tendo nós pego o primeiro parágrafo, ou pegando agora o parágrafo segundo e dividindo duas partes, nesse subtítulo, da glória e salvação vindoura, a primeira parte desse texto que aí temos. Vejamos: porém a visão é para tempos distantes, reforçando, embora o seu propósito fosse dar aos fiéis uma esperança quanto aos tempos vindouros, a situação em que se encontravam naquele momento, naquele tempo, era de desamparo da parte de Deus, porquanto o povo estava entregue à idolatria. De fato, um dia do Senhor estava por vir, um dia em que o Senhor seria exaltado e a sua glória se manifestaria,
mas no aspecto do juízo e da repreensão e finalmente do quebrantamento do povo. Antes de nós lermos os versos aqui apontados, 10 a 12 e o verso 20, observem para nossa instrução que ali havia um povo de Israel, muitas tribos, 12 tribos, 12 tribos. Antes delas se dizia que eram em tão grande quantidade que era como as estrelas do céu, mas se desviaram na idolatria. É o primeiro e segundo mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ou, agora, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, não as servirás. É o segundo mandamento. E quantos desconhecem esse mandamento? Assim, no passado, 12 tribos envolvidos com a idolatria achavam que não tinha importância, foram destruídos. De 12 tribos, já disse, ficou só a de Judá. E onde estão os outros? E agora, no presente momento, continua cristianismo por todo o mundo, mas e a idolatria? A desobediência ao primeiro e segundo mandamento está aí. E muitos acham-se cristãos e vão ser salvos envolvidos com os ídolos. Não vão. Aqui está o modelo que Deus não aceita. E Deus não está procurando quantidade, Deus está procurando qualidade. Ou seja, os que obedecem, que o servem, e não que o trocam por um ídolo, ou que o fazem menor do que um ídolo ou qualquer outro ser, do céu, da terra ou das águas, como se tivesse poder para salvar. E o Senhor Deus, que já deu Jesus Cristo na morte para a nossa salvação, atentar para isso, que estão procurando outro Salvador, como que dispensando o sacrifício da cruz. Sem o perdão dos pecados não há salvação, e o único que poderia perdoar, ou que tomou o nosso lugar para que pudéssemos ter o perdão, é Cristo Jesus, chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então observem hoje a situação triste que nos encontramos. No juízo agora, a maioria vai ser salvo? Ou se perguntasse para Jesus, a multidão de gente, cristãos de todas as instituições religiosas vão ser salvas? A resposta aqui: somente um resíduo daqueles que guardam os seus mandamentos e não se desviam na idolatria, como aqui está, e compare com os dias de hoje. Mas vendo o texto bíblico, aí mesmo no capítulo 2, na continuidade da leitura bíblica em classe, verso 10 diz: vai, entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor Deus e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram ante eles, sim, ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E hoje nem é ouro e nem é prata, são ídolos feitos de madeira, ídolos feitos de gesso, ídolos feitos de plástico, ídolos feitos de isopor, e acha que vai ser salvo no dia do juízo? Precisamos estar atentos a isso. Tudo isso está escrito no capítulo 2 da mensagem de Isaías no seu livro. Mas continuando agora, ainda nesse subtítulo, visão da glória e salvação vindoura,
No segundo parágrafo, a parte final, que destaco agora, prossegue então a palavra no capítulo seguinte, descrevendo esse terrível dia de castigo, quando o Senhor privaria Jerusalém do sustento, ao mesmo tempo em que mostraria a inaptidão dos seus líderes, os quais procuraram apenas os seus próprios interesses. O quadro é completamente oposto ao que se nos apresenta no início da visão, mas tudo isso resultava da desobediência do povo. Deus quer salvar, mas a multidão, na sua maioria, desviados de Deus, dos seus princípios, das suas leis, da sua santidade. E o ponto importante aqui no Israel passado era a idolatria, substituir Deus por algum objeto, alguma outra personalidade. Só Deus salva. Assim, vendo textos agora do capítulo 3, que vai falar disso mesmo, tem uma salvação, que entretanto será só para um pequeno resíduo, os fiéis, um pequeno número, infelizmente, mas a salvação é firme. Mas o juízo de Deus é justo, porque está avisando, está falando, castigando, para o povo se remendar, corrigir, voltar ao caminho certo. Mas lendo o texto do capítulo 3, que está em tela para nós acompanharmos, verso 1 até o verso 5 diz: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente, o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Ou seja, Deus repreendendo a liderança do povo que os conduz mal, mas entretanto não vai dar uma substituição boa, nesse caso, como censura, repreensão, não, vai dar para governo do povo pessoas sem qualificação para isso. Aí cumpre-se que Jesus depois vai dizer: cego para estar guiando cegos, ou inexperientes aconselhando inexperientes. Ainda o verso 8: porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor Deus, para irritarem os olhos da sua glória. Aí do verso 11: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. O Senhor vem, diz o verso 14 ainda, em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, é que foste vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós de afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E atentemos que em meio a esta lição, se muitos estão desviados, a maioria desviada do caminho de Deus por rebeldia, há também a culpa maior da liderança, que deveriam saber e instruir o povo corretamente. Não fazem isto de forma nenhuma, mas antes corre atrás dos seus interesses, se enriquecem à custa do povo, e o povo sem instrução indo para a destruição, vivendo uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus.
Atentemos para os nossos dias. Outra vez chama atenção. Estamos aí com muitas leis saindo e lideranças cristãs dizendo: agora temos que mudar, agora pode o que Deus proibia, porque as autoridades mudaram, como se elas fossem a autoridade maior. Há Deus na questão. Sejamos como Pedro e João, que responderam aos fariseus, aos líderes religiosos, príncipes do povo, que diziam para Pedro e João não pregar o evangelho de Jesus em Jerusalém. Eram autoridades, mas Pedro e João responderam: julgai vós se é justo, se é certo diante de Deus. Nós obedecemos antes a vós do que a Deus, porque quanto a Deus a ordem é ir de pregar o evangelho, e nós não deixaremos de falar. Então, liderança de Pedro e João correta. E a liderança hoje está atentando para a palavra de Deus, que é a lei maior e imutável. Nenhum tio cairá por terra, é a afirmação de Deus. Passará o céu e a terra, passará essa geração e outras gerações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Não podemos mudar. Aí é cobrança para os anciãos, para a liderança, que nós vamos ver isso durante o estudo de Isaías, e está bem claro isso também lá no livro de Jeremias, mas não é o alvo do nosso estudo. Continuando, indo para um terceiro parágrafo, no primeiro subtítulo, visão da glória e salvação vindoura, sim, continuamos a ler. As palavras seguintes são dirigidas às filhas de Sião, as quais, não obstante o pecado do povo, ainda encontravam lugar e oportunidade para alegria e deleite na exuberância de ornamentos exteriores, mas não seriam poupadas da miséria que acompanharia o cerco e a queda da cidade. Leremos esse texto daqui a pouco. Aí entramos no capítulo 4. Capítulo 4 começa fazendo nova referência a mulheres, mas num aspecto figurativo e escatológico, que caracteriza os tempos do fim, inaugurados com a vinda de Jesus a este mundo, quando muitos povos, 7 mulheres, em meio à desolação e à iminência do juízo de Deus, desejariam e reivindicariam para si o abrigo seguro e a provisão espiritual e a honra que há no Senhor Jesus, mas, de fato, não se comprometeriam sincera e fielmente com Ele. E continua: mas, por outro lado, a visão nos leva a um tempo mais remoto do que os dias da destruição de Jerusalém pelos caldeus. Aqui o Senhor volta a apresentar Sião como lugar onde, após ter sido purificada e limpa dos seus pecados, seria manifestada a salvação de Deus, em uma nova referência ao estabelecimento da Igreja de Cristo como a verdadeira Jerusalém, onde há livramento para aqueles que nela permanecem, juntos ao renovo do Senhor, a Cristo Jesus. Observe esse texto. Começa falando justamente, ainda no capítulo 3, das mulheres vivendo folgadamente, esplendidamente, e numa situação de condenação aos olhos de Deus, porque estavam envolvidos com a vaidade e a idolatria. Envolvidos com a idolatria. Não só mulheres de alguma cidade, de algum povoado, porque essa representação, chamar-se de mulheres, filhas de Sião, refere-se também às cidades, às populações das diversas cidades que viviam em festa. Quando Deus olhava, não é ocasião de festa, porque vocês estão andando errados, e vem à frente o juízo. Os caldeus estão se levantando, um pouco antes a Assíria, e trazendo o destroço
destruição para um povo que achava ser salvo, que achava ser de Deus, envolvido na idolatria. Deus falando, repetindo, o mandamento já está escrito, é para acompanhar o mandamento e obedecer, mas longe, e a destruição veio e pegou a todos. 12 tribos, 10 a Assíria destruiu, espalhou pelo mundo, e depois veio a Caldeia e vai trazer juízo também para, sim, Judá e Benjamim e outros mais que ali pudessem estar, resíduo das outras tribos. E houve uma grande destruição. Só um pequeno povo foi para o cativeiro, pequeno povo. E depois, com essa repreensão, com este açoite, com esse castigo, com essa destruição, é que volta o Israel. Atenção para isso, veio o Israel para Jerusalém, reconstruir tudo, e vocês podem observar, nunca mais fizeram ídolos, nunca mais estiveram queimando incenso a ídolos, nunca mais estiveram sacrificando seus filhos a ídolos, a partir desse momento. Até então fazia tudo errado, seguindo os ídolos, e veio a correção forte sobre eles, e um pequeno resíduo, um pequeno povo sobra, e agora nunca mais ídolos. Tanto que Jesus vem na terra que era cheia de ídolos, não tem um ídolo. O povo judeu, de modo geral, não gosta de ídolo mais. Aprendeu a lição. Mas eu fui em Israel, está cheio de ídolo. Está cheio de ídolo lá, naquela terra que dizem ser o Israel de hoje. O israelita mesmo não usa ídolos. Vai ver os ídolos que estão lá, são de cristãos, de um modo geral, que vão lá, dizendo Terra Santa, e trazem e colocam ali ídolos. Mas pelo povo de Israel atual lá, não tem ídolos. Não quero dizer que são salvos, pelo menos de idolatria, eles não estão envolvidos como antigamente e como hoje podemos perceber, ver, é notório o quanto o povo cristão está envolvido com ídolos, de um tipo ou de outro, seja ele figura ou alguma coisa que se coloca à frente de Deus, algum personagem que reverenciam como se fosse Salvador, ou um time de futebol, ou a riqueza, alguma coisa ocupando o lugar de Deus, entre cristãos. Mas, nesse texto que estamos lendo, vamos ver no capítulo 3, a citação que se faz ali, o profeta Isaías, naturalmente da parte de Deus para eles. O verso 16 diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. É a forma bíblica que está colocada aqui. Aí vem o verso 24: e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura. E o verso 25: teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja. Ou seja, o juízo de Deus vindo repreender aquelas mulheres e também ceifando a vida dos jovens, alegres em festas, até mesmo com seus ídolos, em desobediência ao mandamento de Deus. O segundo, que existe instituição religiosa que tirou o segundo mandamento e substituiu por outro. Mas observe, o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não as servirás, não te inclinarás diante delas. E seguem outras palavras mais. Então,
o modelo em Israel do passado, é para nós vermos hoje, o dia que estamos vivendo, estudando no 4º trimestre do ano de 2022. E passando agora ao capítulo 4, verso 1: e 7 mulheres também, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Essa palavra ou seja, a salvação em Cristo Jesus, a honra, a glória, o nome excelso que é sobre todo nome de Cristo Jesus, traria respeito a muitas pessoas, a muitas nações, a muitos grupos de gente, por todo o mundo, e muitos, como mulheres, representando coletividade, sim, querem ser cristãs, querem ser cristãos, mas só tendo o título, achando que com isso vão ser salvos. Não vão ser salvos. Por quê? Não se submetem à vontade de Deus. Por quê? Querem ter o nome de Jesus, mas não. Agora, o que eu vou comer é o que eu quero, o que eu vou vestir é o que eu quero. Não se submetem à vontade do senhorio de Cristo Jesus. Isso significa que vão andar do jeito que querem e não do jeito que Jesus quer. E Jesus não vai salvar. Serão condenados porque andam de qualquer jeito, tomando o título, a honra, a glória que há no nome de Jesus Cristo. Como Jesus, sim, que dizem seguir, sim, o cristianismo ou outras formas de se chamar, como pentecostais e outras coisas, mas andando do jeito que querem. Deus não vai aceitar. Mulheres que querem o nome, mas não veste a veste de Jesus, que é linho fino, branco, resplandecente, que são as justiças daqueles que são de Deus, e nem querem o pão, que é a Sagrada Escritura, os mandamentos, o ensino, a palavra de Deus. Continuando mais ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14, um texto fora de Isaías, em que mostra a salvação chegando aos povos, e é Pedro que está falando aqui. No verso 14, este texto leio: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a voz e disse-lhes: mas isto, verso 16, é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 20: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, haverá salvação para todo que invocar, mas infelizmente a invocação é para um pequeno número, um resíduo de gente, ou um remanescente dos que são fiéis até o fim, dos que são fiéis até a morte. Observem bem isto, e é atual esta mensagem. Não é um estudo do livro de Isaías, coisas do passado, é o que no passado aconteceu e que vai acontecer hoje. Muita gente dizendo seguir a Jesus, mas só tem esse título. As obras não condizem com Jesus. Por isso que Jesus, no dia do juízo, e ele falou, está ali nos evangelhos, em particular em Mateus capítulo 25, na hora do juízo: vinde benditos de meu Pai a uns, e ide malditos para outros. Ainda que haja contenda ou reclamação, mas nós falamos o teu nome, em teu nome expulsamos demônio,
em teu nome curamos enfermos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aí pronto, acontece isso, um pequeno número salvo, os fiéis, e a maioria sendo rejeitada, porque se iludem com o título de cristão ou de seguidores de Jesus, mas as suas obras não são conforme a vontade do nosso Deus. E Jesus chegou a dizer: o que adianta dizer Senhor, Senhor, se não me obedecem, se não andam nos meus caminhos? Continuando, indo para o segundo subtítulo, parábola da vinha, entramos assim no capítulo 5, em que este assunto da infidelidade de muitos que se dizem ser de Deus, vir trazer sobre eles mesmos condenação, destruição, apesar dos profetas constantemente, de geração em geração, falarem da parte de Deus para eles, e eles não quererem ouvir, quererem andar conforme o seu modo de pensar. E assim, no primeiro parágrafo, nesse subtítulo, segundo, parábola da vinha, ao contrário da visão anterior, neste capítulo nos deparamos com uma lamentação sobre as condições espirituais em que Israel se encontrava no tempo do profeta. Usando de uma parábola, Isaías compara de forma vívida os cuidados de Deus para com Israel, a nação, como de alguém que planta e cuida atenciosamente de uma vinha, e a ingratidão